Queridos, eu vou ler um texto nessa manhã, que eu peço permissão aos irmãos, porque é um texto pesado. É um texto que ele é pesado, e quando a gente avisa que é pesado, vocês acham leve. Então, é só para você entender. Mas no final, tudo acaba bem. Não é? Quem gosta de ver um filme que no final tem um final feliz? Então aqui também tem, no final, tem um final feliz. Presta atenção, o rei Davi já estava ocupando o seu reino, né? E aí ele saiu de Jerusalém e para ir para uma outra cidade. E diz no versículo 5 do capítulo 16 de 2 Samuel, diz assim: quando o rei Davi chegou a Baurim, Baurim é pertinho de Jerusalém, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei, enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Então Abissai era um dos valentes de Davi, era um dos que estava à direita e à esquerda de Davi, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixa que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixe que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, quer dizer, o que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e seus homens prosseguiram o seu caminho, também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, nós pedimos que teu Santo Espírito, que é o nosso mestre, que é o nosso professor, que é o que nos dá entendimento da tua palavra, que nos dá a revelação, a compreensão da tua palavra, ele fale, ele aplique essa palavra à história de vida de cada um que chegou essa manhã aqui, Pai. Que só o Espírito Santo sabe fazer isso. Aplique essa palavra e que essa palavra traga refrigério, traga descanso, traga restauração, traga renovo na vida de cada um de nós. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a medicina moderna, ela tem feito grandes descobertas, não é? Se você lê, a medicina a cada dia, ela se atualiza, a cada dia ela se renova, a cada dia são novos exames, a cada dia são novos diagnósticos, ela se renova e se descobre a cada dia mais. Nós somos gratos por tudo que tem feito. E o que é que a medicina moderna, a medicina dos dias que nós estamos vivendo hoje, tem descoberto, querido? Que o corpo humano é um laboratório farmacêutico natural. Esse corpo humano que Deus te deu, ele é um laboratório farmacêutico que produz matéria-prima de primeira qualidade.
Há quem diga, né, que o corpo humano é capaz de produzir as drogas mais poderosas, drogas no bom sentido, as drogas mais poderosas que existem. Porque o corpo humano é capaz de gerar substâncias que são poderosas. Por exemplo, uma delas, os hormônios. Você está aí sentado e tem vários hormônios circulando. E são esses hormônios que te dão força, te dão vigor. E o que é que a medicina tem descoberto, querido? Que hoje existem hormônios que na dosagem certa, eles fazem o bem para nós. Mas existem hormônios que na dosagem errada, eles nos adoecem, eles fazem mal para nós. Eles podem até nos matar. Então, quando você vai ao médico, o médico pede a dosagem de hormônios, porque os hormônios, quando estão equilibrados, você tem saúde. Quando eles estão desequilibrados, você adoece. Está dando para entender, queridos? Não é? Então, de uma maneira, eles falam que nosso corpo tem hormônios do bem que ele produz, porque são hormônios que dão vida, dão vigor, dão saúde, rejuvenescem. Amém, querido? Nos dão força para enfrentar as coisas. E tem hormônios, queridos, que se estão na dosagem errada, eles produzem até doença na gente. Podem até nos matar. Por exemplo, querido, você sabe que o ser humano é um mamífero. Olha para o mamífero que está aí do seu lado. O ser humano é um mamífero. E os mamíferos têm emoção. E as emoções, queridos, mexem com os nossos hormônios. Amém? Uma pessoa estressada, ela está cheia de adrenalina. E a adrenalina, quando está lá em cima, mexe com o batimento cardíaco, mexe com a pressão arterial, você fica gelado. Por quê? São os hormônios que eles dizem. Tem hormônios que fazem o bem e tem hormônios que fazem o mal. Por exemplo, um hormônio que faz bem é os hormônios da alegria. Será que você podia dar uma boa gargalhada? Não é palma não, uma gargalhada. Olha para o seu irmão e diz: meu irmão, você sabe que tu tem uma cara engraçada? Olha só, mesmo. Se você reparar, nas casas de asilo, aonde estão os velhinhos internados lá, que a família deixa, eles ficam todos numa grande sala e lá na televisão só passa trapalhões, só passa comédia, só passa filme de engraçado. Por quê? Porque os velhos reagem, velho ri à toa, né? A não ser um velho emburrado. Mas os velhos, em geral, eles riem à toa. E esse, quando ele ri, ele produz um hormônio que faz bem a ele. Agora, o contrário também acontece, querido. Quando você se irrita, quem aqui de vez em quando se irrita? Fica nervoso, fica alterado. Olha só essa pessoa que está nervosa, alterada, falando alto, não é? Batendo as panelas, sei lá o quê. Ela está cheia de estresse, ela está cheia de hormônio do mal. Se você tirar a pressão da pessoa naquela hora, está lá em cima. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Então isso aqui é importante a gente saber. Por quê, queridos? O que a medicina tem descoberto? Que os hormônios do bem, eles são mais fortes que os hormônios do mal. É para dizer graças a Deus mesmo. A impressão que a gente tem que os hormônios do mal são mais poderosos, nada disso. Os hormônios do bem, eles são mais fortes, mais poderosos que
que os hormônios do mal. Por exemplo, quem aqui já viu uma pessoa numa crise de ira, de raiva? Você sabe que a raiva, ela pede ação. A pessoa com uma ira, com uma raiva, ela não só grita, ela não só berra, ela não só xinga, tira tudo que está na frente dela, porque senão ela quebra. Eu estou falando uma coisa aqui que ninguém conhece. Entendeu? Uma pessoa que está com uma crise de ira, de raiva, ela está numa overdose de hormônios. E muita gente morre numa hora dessa. Você sabe que morre. Né? Eu me lembro do final da Copa de 70, você nem tinha nascido. Brasil e Itália, último jogo. Quanto foi o placar? 4-1, olha aí, ó. Meu vizinho era italiano, queridos. Quando a Itália perdeu para o Brasil, ele teve um infarto e morreu. Quer dizer, uma pessoa, querida, é uma overdose de hormônios do mal, de adrenalina, de raiva, de ira. Por exemplo, uma outra coisa bastante comum. Você já ouviu falar sobre síndrome de pânico? Já? Que a pessoa trava, que a pessoa fica com medo que vai morrer, fica gelada, não consegue andar, não consegue entrar no elevador. Eu li esses dias na notícia de alguém que foi pegar o avião, quando chegou na porta do avião, travou. Não entro, e tiraram ele. E não entrou. Porque, queridos, ali aquela pessoa está numa overdose de hormônios. Então, a gente tem que controlar as nossas emoções, porque as nossas emoções alteram o nosso temperamento, alteram nossas dosagens sanguíneas, alteram a nossa pressão, alteram os nossos batimentos cardíacos. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Mas o que é importante que eu estou falando aqui para você, que eu estou trazendo, contando essa história toda, é a gente saber que, em geral, nesse corpo humano aqui, o bem prevalece sobre o mal. Bate no peito. Nesse corpo humano aqui, que Deus me deu, o bem prevalece sobre o mal. O amor prevalece sobre o ódio. O autodomínio prevalece sobre o descontrole. Aí já foi caindo a repetição. No corpo humano, pai, é muito interessante isso. O bem prevalece sobre o mal. Os hormônios do bem prevalecem sobre os hormônios chamados do mal. Eles não são do mal, mas se chama assim. Por quê? Se tiver numa dosagem errada, ele provoca uma enfermidade em você. Então, no corpo humano, o bem prevalece sobre o mal. Na Bíblia, o bem sempre, em geral, vence o mal. O livro de Apocalipse fala de uma série de coisas, mas no fim, quem é que vai sair vencedora? A igreja. A igreja vai sair vencedora. Amém, queridos? Então, eu estou falando essas coisas aqui só para a gente... Então, aí já fica até aqui uma coisa, meu irmão. Quando vê alguém estressado na tua casa não tem ninguém estressado, tem? Mas quando tiver alguém alterado, estressado, faz papagaiada, faz ele rir, né? Tira ele desse padrão de ira, de raiva, de quebrar tudo. Calma, você está engraçado com essa cara, faz a pessoa rir. Porque os hormônios da alegria, a serotonina, a ocitocina, eles equilibram. E a pessoa que estava cheia de raiva, daqui a pouquinho está rindo. Não é? Uma esposa de um dos irmãos da nossa igreja, ela diz, minha salvação é meu marido, porque nos momentos que eu estou mais nervosa, ele me faz rir. Aí eu melhoro.
É fisiológico, minha gente. Não é história. Vocês estão me olhando tão assustados, tão assim, como se não soubesse disso, querido. A alegria do Senhor. A alegria tem força no nosso corpo. Você quando está alegre, está tudo funcionando bem. Agora quando tu está para baixo, derrubado, desanimado, excomungando, reclamando, meu irmão, para com isso, senão tu vai ter um infarte. E não vai estar nem tempo de levar para o hospital. Fala isso que ele não tem mais piti nenhum na tua frente. Amém, queridos? Vocês estão aí? Por que eu estou falando isso, querido? Porque nesse texto nós vemos exatamente isso acontecendo. Um conflito acontece entre pessoas que têm um ponto de vista e outras pessoas que têm outro ponto de vista. Entre pessoas que queriam praticar o bem e pessoas que queriam praticar o mal. Né? E isso aqui tem um lado médico por debaixo e também um lado espiritual. Amém, queridos? Né? Nós vemos aqui um conflito de pessoas e hoje quase a gente não vê isso, né? Conflito entre pessoas, conflito de opiniões, conflito de pontos de vista, a gente quase não vê isso. Só lá na Bíblia que acontece, né? Mas a gente vê aqui, querido, um conflito. Pessoas que queriam o bem e pessoas que queriam o mal. Graças a Deus, uma única pessoa que queria o bem, ela venceu o mal. Tudo terminou bem aqui. Por causa de uma pessoa. Uma pessoa faz diferença, querido. Uma pessoa dentro de uma família faz diferença. Uma pessoa lá no seu local de trabalho faz diferença. Não é? Nós vemos que uma única pessoa, que foi Davi, ele queria fazer o que agradava a Deus, ele queria fazer o que ele achava que era o certo, que era o bem, e graças a ele, tudo terminou bem. Tudo terminou com descanso. Semana passada a gente estava falando dos espias, queridos. Lá o mal prevaleceu sobre o bem. Não é sempre. Né? Mas os espias desesperados prevaleceram sobre os espias da esperança. E o povo teve que ficar 45 anos no deserto. Nós vemos aqui que Davi, ele fez muito como José. Lembra José, quando em Gênesis 50 se reúne com seus irmãos, e os irmãos esperavam que iam acabar com eles, e José diz, olha, vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal num bem. Dá essa semente para o teu irmão, meu irmão, Deus transforma o mal num bem. Mas ele precisa de alguém que seja o portador desse bem. Amém? Ele precisa de alguém que seja o portador desse bem. Então, não sei se você vê algum conflito perto de você, na sua família, onde você trabalha, na igreja, um conflito, porque um quer ver as coisas de um jeito, o outro quer ver as coisas de outro jeito. Para uns o bem é um bem, para outros o bem que o outro acha é um mal, para o outro que o outro diz que acha que é um mal, para você é um bem. Isso está aí, minha gente, a discussão está rolando por aí. Então a gente que é cristão, a gente que tem o Espírito Santo, a gente que tem o senhorio de Jesus, a gente tem que saber como é que a gente age no meio disso. Amém? E a gente vê aqui, querido, que com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com o senhorio de Jesus, com a ajuda também de certas pessoas, de pessoas certas, você pode vencer o mal com o bem. A Bíblia nos desafia lá no livro de Gálatas, a vencer o mal com o bem. Não, é Romanos. Gálatas que diz para você não se cansar de fazer o bem, foi proposital a leitura, e Romanos é que diz, Romanos 12, para você vencer o mal com o bem.
Será que você consegue identificar algum mal perto de você, nos seus relacionamentos, na sua família? O primeiro desafio que a gente sofre, que a gente enfrenta aqui, querido, é o desafio de vencer o mal que está dentro da gente. Esse é o primeiro desafio. Não adianta eu querer vencer o mal na vida do outro se eu não venço o mal que está na minha vida. Então, essa é uma palavra que ela corta dos dois lados. É para você vencer o mal com o bem, mas também vencer o mal com o bem na tua vida. Então, entrando na palavra, Simei, que era o amaldiçoador aí, que o praguejava, jogava pedra, diz que ele jogava sujeira, que ele pegava resto dos animais e jogava em Davi. Simei, ele era parente de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel que tinha falecido. Você sabe que esse negócio de família, querido, família é lugar de conflito. E quando entra uma família contra outra família, a coisa fica pior. Às vezes isso acontece, o casal casa, a família dela não vai com a cara da família dele, a família dele não vai com a cara da família dela. E aí, Natal é fim de mundo. Entendeu, minha gente? Então, pode falar de todo mundo, mas não fala da minha família. Tua família não é santa, mas é a tua. Amém? Então, Saul, quando morreu, quem subiu ao trono não foi nenhum dos herdeiros dele. Quem subiu ao trono foi Davi. E Davi foi escolhido por Deus, foi ungido por Samuel. Para Simei, Davi era o culpado de tudo de ruim que tinha acontecido na família dele, que era da família de Saul. Então, tudo de ruim, tudo de pior que tinha acontecido na família dele, ele atribuía a culpa a quem? A Davi. Davi era o culpado de tudo. Veja só que ele chamou Davi de usurpador. Chamou Davi de homem maligno, de assassino. Davi não teve culpa nenhuma com a morte de Saul. Mas a pessoa, quando está desatinada, ela fala o que ela quer, ela fala além do que ela quer, ela diz coisa que depois você pergunta, fala para ela, ela nem diz que... Eu não disse isso. Amém, querido? Então, Simei, quando viu Davi, praguejou, amaldiçoou, jogou pedra, ofendeu. Né? Aqui, querido, era uma família diferente da outra família. A Simei era da família de Saul, o primeiro rei, e o Davi era de outra família. Mas isso acontece, como eu disse, numa mesma família. E é interessante, querido, que as pessoas demonstram o bem ou o mal que está dentro delas com palavras, com ações, com comportamentos, não é? E então... Aqui entrou um conflito que tinha tudo para acabar da pior forma, porque Simei era desbocado. Quem conhece uma pessoa desbocada? Não conhece ninguém. Aquela pessoa que quando abre a boca, ela te fere com profissionalismo. Ela toca na tua ferida. Ela toca onde dói. E Simei era assim, querido. Então, presta atenção. Simei aqui para nós, querido, é uma figura do ser humano sem a presença do Espírito Santo. O ser humano sem a presença do Espírito Santo, ele deixa de ser humano. Ele se torna, muitas vezes, um animal. Então, Simei aqui é uma representação, querido, de uma pessoa que não tem vida com Deus, que não conhece a Deus, que não tem a presença do Espírito Santo. Aí tem um outro personagem aqui, que é Abissai.
a Abissai, que era um dos valentes de Davi. Apesar de Abissai estar do lado de Davi, Abissai também era fogo. Ele deixa comigo que eu corto a cabeça dele. Amém, querido? Existem aqueles que falam, querido, e fazem o que falam. Né? Simei era assim, xingava, amaldiçoava, ofendia, jogava terra, jogava pedra. O que ele falava, ele fazia. Já Abissai não, querido. Abissai, ele falava até pior. Deixa que eu corte a cabeça dele. Mas Abissai, ele tinha alguém do lado dele que segurava ele. Olha só que coisa interessante. Ontem eu falava com um dos meus sobrinhos que queria brigar com uma outra pessoa da família. E eu falei assim, olha, você vai lá e fala com ele, mas leva a tua mulher junto. Por quê, meus irmãos? Eu sei, conheço os dois, se um bater com o outro, vai rolar sangue. Mas a mulher presente, ela acalma. Tem alguma mulher aqui assim? Que acalma o marido? Calma, calma, respira. Davi aqui, querido, acalmava Abissai. Então aqui, presta atenção, querido. Isso é revelação de Deus mesmo, né? Aqui Abissai é a figura de uma pessoa com o Espírito Santo. Ele tem vontade de matar? Quem aqui tem vontade de matar alguém? Ninguém. Alguns levantaram a mão. Mas você não mata. Porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo te controla. Às vezes você não tem vontade, olha, eu vou chegar lá na cara de fulano, eu vou fazer isso, vou dizer aquilo. E você vai cheio de adrenalina. Chega lá, o Espírito Santo te acalma, te aquieta. Você não fala nada do que você disse que ia falar. Ainda sai de lá com raiva de você mesmo. Com o rabo entre as pernas, como disse aqui o irmão. Então, queridos, Abissai aqui é a figura de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Ela tem raiva. Se ela pudesse, ela cortava a cabeça de alguém. Mas ela tem o Espírito Santo também. Então o Espírito Santo segura ela. Sustenta ela. Amém? Então olha aqui, queridos. Tanto Abissai como Simei são exemplos como não se deve resolver conflitos entre partes. Como não se deve resolver conflitos entre pessoas com opiniões diferentes. Hoje as pessoas estão todas com muitas opiniões diferentes. Às vezes até teu filho, tua filha, pai, tu está atrasado, tu está quadrado, tu não sabe nada. Então aqui, Abissai, olha, querido, violência não resolve conflito. Amaldiçoar, praguejar, não resolve conflito. Então, né, para a gente resolver os conflitos, que de vez em quando tem na nossa casa, na nossa família, às vezes até dentro da nossa igreja, de vez em quando tem irmão aqui dando soco em irmão. Não é mentira. Não é mentira. Estou falando da praia que eu conheço. Né? Deu um soco para não cortar a cabeça. Então, olha só, querido, para a gente resolver conflitos, tem que ter óleo. Tem que ter azeite. Tem que ter presença do Espírito Santo. Né? A Bíblia diz que o maligno já está no mundo. Mas ele não se manifesta por causa da presença do Espírito Santo. Amém, querido? Você não vê, mas por onde você vai, o Espírito Santo te acompanha. Ele te livra de muita cilada. Ele te livra de muita armadilha. Ele acampa ao teu redor.
Amém, queridos? Então, a gente vê aqui nesses dois personagens que desse jeito, querido, a gente não resolve conflito nenhum. Graças a Deus, temos um outro exemplo aqui que nos demonstra como é que se vence o mal com o bem. Davi aqui é um exemplo para nós, querido. Como é que eu posso resolver um conflito que está acontecendo dentro da minha casa? Um quer ver as coisas de um jeito, o outro vê outro. Mas a gente vê aqui, olha aqui, um deles foi frontalmente atacado, ofendido, agredido, apedrejado, recebeu ameaças, e diz que a primeira coisa que Davi fez foi ignorar as pedradas. Dá para ignorar a pedrada, minha gente? Davi ficou indiferente. Davi teve um controle emocional. Parece até algumas pessoas aqui, né? Tem um domínio próprio, tem um controle emocional. Você pisa no pé dela, xinga ela. Parece que não aconteceu nada. Então preste atenção, querido. Davi é que se portou de uma maneira, posso falar para vocês, querido, que para um ser humano, no modo ser humano, é impossível. O ser humano, no modo ser humano, está entendendo o que eu estou falando? Tem um modo, não tem? Você bota. O ser humano, no modo ser humano, ele não suporta uma ofensa, ele não suporta pedrada, ele não suporta praga. Impossível isso não mexer com ele. Estou falando besteira aqui, minha gente? Já vou encerrar para você ir para casa. O ser humano, querido, ele não consegue fazer isso. Por melhor que tenha sido a educação que ele recebeu, por melhor que tenha sido o exemplo que o pai e a mãe deram, ele, no modo ser humano, ele não consegue ficar calado, não consegue não reagir, não consegue também, está me jogando pedra, também vou jogar. Amém, queridos? Né? Então, Davi aqui é um exemplo para nós, queridos, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa no poder do Espírito Santo. Veja só, Simei não tinha Espírito Santo, e a pessoa sem Espírito Santo, ela não tem limites. Ela fala o que ela quer, ela xinga, ela joga pedra, ela amaldiçoa. É muito difícil você lidar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo nela. Já Abissai é um exemplo de uma pessoa que também tinha os seus descontroles, mas ele tinha o Espírito Santo, e o Espírito Santo controla. Mas esses também às vezes são difíceis. Cada pessoa que está sentada aqui nesse santuário tem o Espírito Santo. Amém, que você disse amém. No entanto, fala a verdade, tem hora que conviver com você não é fácil. Porque tem hora que você se descontrola. Tem hora que você fica desequilibrado. Tem hora que você tem ira. Tem raiva. Será que eu estou falando com seres humanos aqui nessa manhã? Então, Davi aqui, querido, é uma pessoa no poder do Espírito Santo, se nós podemos dizer assim. Né? Cheia do Espírito Santo. Davi aqui é um exemplo de uma pessoa que tem Jesus como seu Senhor, que tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, queridos? Então, para voltar ao nosso tema, você não consegue vencer o mal com o bem apenas com boa educação, apenas com paciência. Você não consegue vencer o mal com o bem engolindo sapo, levando pedrada. Na condição humana, você só consegue fazer isso se o Espírito Santo estiver no controle da tua vida.
Se Jesus é o Senhor da tua vida. Amém, querido? Então a gente precisa, nesses dias que nós estamos vivendo, querido, a gente precisa muito do senhorio de Jesus. Não estou falando de coisa na rua, não. Estou falando dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A gente precisa muito do azeite do Espírito Santo, do óleo do Espírito Santo, do senhorio de Jesus. Disse assim: cala a tua boca, agora fala, agora é a hora de falar, agora é a hora de você calar. Você precisa ter muito o senhorio de Jesus na sua vida. Amém, queridos? Porque só assim que a gente vai vencer o mal com o bem. Então presta atenção, Davi foi amaldiçoado, xingado, pedrada, assassino, homem de sangue. Bem feito que a desgraça veio sobre a sua casa, porque ele estava tendo problema com Absalão. Quem sabe que filho dá problema? Ninguém, né? Ele estava tendo problema com Absalão, seu filho. Quem aqui foi um filho que deu problema para o seu pai e para a sua mãe? Porque ninguém aqui tem filho que dá problema. Então, você quando filho, você não armava barraco dentro de casa, não? Então, bem feito que essa desgraça caiu sobre você. Olha, escuta isso, meu irmão. Bem feito que essa desgraça, bem feito. Esse filho que você tem, que é uma desgraça na tua vida. Não fala de filho, minha gente. O filho pode estar preso, mas é teu filho, é teu querido, é meu menino, é meu bebê. Amém, querido? Amém, queridos? Então, a reação de Davi aqui é impressionante. Ele ficou indiferente, né? Ficou calado. Ele não fez nada e nem deixou ninguém fazer nada contra Simei. Embora essa situação tenha trazido a ele aflição. Diz que a aflição tomou conta dele, porque você sendo excomungado, praguejado, jogam pedra, sujeira na tua vida, é possível você não sentir alguma coisa. Você não é uma vela de cera, você é um ser humano. Você é um mamífero, você tem emoções, e as emoções, elas mexem com os nossos hormônios, com os nossos neurotransmissores, com a nossa fisiologia. Tem gente aqui que quando fica emocionalmente alterado, corre para o Rivotril, corre para o frontal, olha aí, ó. Ah, deixa eu tomar o meu floral. Corre para alguma coisa, por quê? Querido, tem um ser humano aqui dentro. Diga para o teu irmão, olha, tem um ser humano aqui. Esse ser humano tem emoções. E essas emoções, quando elas estão alteradas, elas desequilibram a gente. É importante você saber isso. Por isso que os consultórios de psiquiatria estão cheios, minha gente. Estão cheios de consultórios de psiquiatria. Porque a saúde mental das pessoas está alterada. É muita informação, né? Mas eu gostei dessa frase, já estou terminando, tá? Que Davi, olha só, de um lado, vamos lá cortar a cabeça, o outro praguejando, jogando sujeira. Davi olhou para o Senhor e disse: talvez o Senhor olhe para a minha aflição. E eu gostei muito disso dele. E reverta em bênção a maldição de hoje. Ou seja, que Deus transforme esse mal num bem. Eu vou aguentar, eu vou segurar, eu não vou falar nada, eu não vou reagir, e eu entrego isso para Deus, e sei que Deus vai transformar esse mal num bem. E diz o texto, você leu, que Davi prosseguiu o caminho mesmo debaixo de maldição. Diz que eles chegaram, eu acho interessante isso, que eles chegaram exaustos ao Jordão,
Olha só, querido, de onde ele estava para o Jordão, era um caminho curto, não era tão longo assim. Mas, meu irmão, você aguentar quilômetros e quilômetros, alguém praguejando, alguém te jogando pedra, alguém te ofendendo, alguém te criticando, não tem como isso não desgastar você. Desgasta, querido. Você conviver com uma pessoa que está sempre te atacando, está sempre mandando uma farpa, está sempre te ofendendo, está sempre jogando pedra. Querido, isso dá um desgaste emocional total. Então eles chegaram cansados no Jordão. Né, querido? Uma coisa difícil é você viver com alguém vampirizando você, sugando a tua força, sugando a tua fé, sugando a sua energia, sugando o seu ânimo. Amém, queridos? É por isso que certos programas de televisão que você não deve assistir, porque acabam com a tua fé, acabam com o teu ânimo, dá vontade de desistir, dá vontade de desanimar. Está todo mundo olhando assustado para mim, né? Estou assustando vocês hoje, né? Não traz alegria nenhuma. Para que tu está assistindo isso? Não traz alegria. Morreram tantos, enterraram tantos, bateram tantos, tantos confirmaram, tantos. Meu pai, se prepara, vai para a cama, que tu é o próximo. Pode dizer, Maria. Pode dizer, Maria. Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido. Maria José está sempre me repreendendo. Que eu tenho uma boca grande. Quem tem boca grande aqui? Você tem boca grande, Alexandre? Isso desgasta. Estou encerrando, querido. O versículo que eu uso muito aqui, eu sei ele até de cabeça, Provérbios 16, 7, que diz: sendo o caminho do homem agradável a Deus, Deus até reconcilia com ele os seus piores inimigos. Presta atenção, querido, Provérbios 16, 7, depois você pode ler. Eu estou fazendo aqui uma junção de uma porção de versão que eu já li. Sendo o caminho de um homem agradável, olha só, Davi só levando sapecada, só ofensa, só agressão, só assassino, usurpador, ele só aguentando e ele calado. Sendo o caminho do homem agradável a Deus, Deus reconcilia com esse homem até os seus piores inimigos. Quem faz é Deus, queridos. Isso é verdade, queridos. Porque no capítulo 19 desse mesmo livro de Samuel, Simei reconheceu que ele estava errado e que ele não tinha o direito de falar tudo que ele falou para o rei Davi. Simei, que era o que não tinha Espírito Santo, o primeiro, né? Veio com todos os seus 15 filhos. Quem é que gostaria de ter 15 filhos? E se prostraram diante de Davi. Quantos banheiros nessa casa com 15 filhos, hein? E se prostraram diante de Davi e se reconciliaram com Davi. Ou seja, o que Davi pediu a Deus, Deus transformou a maldição em bênção. O bem venceu o mal. E se você pegar os próximos capítulos, várias coisas, várias bênçãos vieram para Davi e para Israel, depois de tudo isso ter passado. Então, queridos, se nós tivermos coragem, já estou acabando? Estou que nem o pastor Rafael, digo que vai acabar, vou acabar e não acabo, né, Rafael? Estou aprendendo com você, em vez de você aprender comigo, eu estou aprendendo contigo. Todos nós aqui, queridos, já fomos um Simei. Vamos falar a verdade, querido? Nós já fomos alguém que já jogou pedra em muita gente. Quem já jogou pedra em alguém? Só lá 2 irmãos.
Já ofendeu alguém? Já agrediu? Não, que isso. Nós já fomos um Simei. Vamos falar a verdade, querido? Muitos de nós também já fomos um Abissai. O que nos segurou foi o Espírito Santo. Ou o que nos segurou foi a mulher. Ou o que nos segurou foi o quê? O marido. O marido também segura. Amém? Nós já fomos também esse Abissai aqui. Não, eu vou lá e vou dar na cara dela. Já ouvi isso. Vai dar na cara de ninguém. Tu nunca fez isso, como é que vai fazer agora? Não é verdade, querido? Mas hoje, querido, para terminar, temos muito mais que Davi. Davi não tinha o senhorio de Jesus na vida dele, minha gente. Davi não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Olha aí, ó. Olha o templo do Espírito Santo do teu lado. Não tem cara de templo, mas isso aí é templo do Espírito Santo. É santuário do Espírito Santo. Amém? Então hoje, querido, nós temos muito mais condições de vencer o mal com o bem, porque a gente tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem os frutos do Espírito Santo, a gente tem a igreja que prega a palavra de Deus para nós, né? A gente tem irmãos do nosso lado que às vezes nos seguram, nos dão suporte, nos fortalecem. Deixa isso para lá, não liga não se aborrece, vai em frente, prossegue. Então hoje a gente tem muito mais condições de vencer o mal com o bem. Então, para aplicar essa palavra, qual é o mal que hoje é uma aflição para você? Queria que você, é interessante que ele fala do mal de hoje. Jesus disse que a cada dia basta o seu. Não tem como a gente fugir, né, querido? Sempre tem alguma coisa chata de enfrentar. E aí Davi, queridos, ele só lembrou daquele dia. Que Deus reverta essa maldição de hoje num bem. Essa aflição de hoje. Então, queridos, eu queria fazer essa oração. Quem aqui é uma pessoa que tem coragem de dizer: eu já sofri na mão de pessoas? Tem alguém aqui? Pessoas que te fizeram o mal. Isso aí. E esse texto nos encoraja, querido, a entender que Deus pode transformar todo o mal que te fizeram num bem. Você acredita nisso, meu irmão? Acredita nessa palavra? Que Deus é capaz de transformar todo o mal, tudo que você já sofreu na mão de alguém, na mão de parentes, na mão de família. Deus é capaz de transformar esse mal num bem. Amém? Então eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Queridos, eu sempre que prego domingo de manhã, não sei se isso acontece com vocês, eu antes de dormir, eu vou ler lá minhas anotações. E às vezes Deus fala muito comigo de madrugada. Porque parece que eu alimento, né, com a palavra. E me passou pela cabeça, queridos. Vieram tantas lembranças. De coisas que eu tenho coragem de confessar que foram um mal para mim. Será que você se lembra de coisas que te fizeram, que foram um mal para você? Foi todo mundo embora, me deixou sozinho com a palavra. Coisas que foram uma aflição para você. Deus não joga fora, queridos, nem o mal que nos fizeram. Deus usa o mal para transformar num bem.
Como o pastor Rafael estava pregando aqui outro dia, o vaso estraga, Deus usa o mesmo barro para fazer outro vaso. Amém, queridos? Então eu queria que você abaixasse sua cabeça. Me perdoe se eu te assustei com a palavra. Eu vejo algumas pessoas assim meio assustadas. Aprendemos várias coisas aqui, queridos. Às vezes, querido, é grande sabedoria se calar. Se calar, às vezes, querido, é uma excelente estratégia. Ficar em silêncio, às vezes, é uma excelente estratégia. Principalmente se tem uma pessoa furibunda na tua frente. Se cala. Mas para se calar, querido, só com azeite extra virgem, óleo do Espírito Santo. Senão a gente não consegue, querido. A gente age na força da carne e a força da carne não resolve nada. Abaixe sua cabeça, querido. Eu gostaria que você... Nós narramos aqui a história de um homem que passou por muitas coisas. Não era santo, como nós também não somos santos. Ele tinha os seus pecados. Ele tinha os seus erros, como nós também temos os nossos pecados, os nossos erros. No entanto, esse homem queria agradar a Deus. Ele queria fazer o que era agradável a Deus. E a estratégia que ele usou aqui foi o silêncio. Foi ficar calado. E sendo o caminho do homem agradável a Deus, Deus reconcilia com ele até os seus inimigos. Então, meu Pai, é assim como aconteceu comigo, Pai. Aconteceu com muita gente aqui. Todos nós já tivemos oportunidade de conviver com pessoas que não nos fizeram bem algum. Pelo contrário, Pai, nos fizeram mal, nos desvalorizaram, nos criticaram, nos ofenderam, jogou a gente para baixo, disse palavras que doeram, machucaram. Mas eu vendo esse texto, Pai, eu entendo que o Senhor usa até o mal que fizeram na nossa vida para se transformar num bem, que não vai apenas me favorecer, mas vai favorecer a todos que estão ao meu redor. Porque graças à ação de Davi, ou melhor, a não reação de Davi, todo Israel foi abençoado. Então eu quero, meu irmão, com toda a coragem, o que foi uma aflição para você? Ou quem sabe, o que hoje, aqui usa hoje, o que hoje é um mal, me desculpe a redundância, é um mal que te faz mal. O que hoje para você é uma aflição? Você aguenta, mas você tem limites. Pai querido e amado, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra faz nos entender várias coisas. Então, Pai, pela fé, a Tua palavra diz para a gente em tudo dar graças. Então nós damos graças por tudo de bom que tem nos acontecido. Mas nós te damos graças também, Pai, porque todo o mal que fizeram contra nós, o Senhor faz com que eles cooperem para o bem. O Senhor que transforma a maldição em bênção. Porque a Bíblia diz que Jesus levou para o madeiro as nossas dores e maldições. Então, Pai, nessa hora, eu entrego a minha aflição ao Senhor. Entrega ao Senhor a Tua aflição.
Entrega ao Senhor aquilo que para você é um mal, aquilo que para você é uma maldição. Entregue isso ao Senhor e confia no teu Deus. Confia no senhorio de Jesus na tua vida. Confia no óleo, no azeite que o Espírito Santo tem se derramado sobre a tua vida. Confia no Deus, espera em Deus. E Deus vai te dar vida para ver a maldição se transformar em bênção. E toda honra, toda glória vai para a obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.